Aleluia. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui, Pai. O Senhor é belo, o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é majestoso, o Senhor é todo poderoso, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor é o início e o fim, o Senhor é eterno, o Senhor é o Criador. Nós te amamos, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você puder, pode se assentar. Bom, queria agradecer Felipe, pastor Felipe, Antônio, pelo convite mais uma vez. A gente tem caminhado por alguns lugares, né, no Brasil e temos diversas experiências boas e umas não tão boas, mas aqui eu me sinto em família e, cara, isso é sensacional. Obrigado por toda a honra, pela confiança novamente. Considero vocês como um amigo meu, tá bom? Se você tiver com Bíblia aí, abra em Mateus 24:14 e deixa também no jeito aí Gênesis 6. Mateus 24:14 e Gênesis 6. Mateus 24:14 diz assim, Mateus 24:14 diz assim: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Gênesis 6:5. Gênesis 6:5 diz assim: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Mantenha aberto em Gênesis 6, nós vamos ficar um pouco aqui nesse capítulo, mas eu gostaria de dar um pano de fundo para vocês. Cara, o Senhor, Ele já havia criado todas as coisas, já tinha um certo tempo, e não demorou muito para que a humanidade, ela caísse assim, com força. Se puder, acende essas luzes aqui, por favor, para eu poder ver o pessoal. Sabe, não passou muito tempo, o coração do homem já pecaminoso, enganoso, desejoso pelo pecado, se afastou do Senhor, até que chega um momento que a Bíblia diz que, cara, a perversidade era tanta que isso provocou uma tristeza no coração de Deus. Ele viu que todos os pensamentos dos homens, os seus propósitos eram sempre maus. Os pensamentos, as intenções, aquilo que os homens faziam e o porquê eles faziam. Cara, um contexto de completa deturpação, sabe? Aonde o pecado era extravagante, aonde a iniquidade era extravagante, aonde não havia temor. Os homens se tornaram maus. E a Bíblia diz em Gênesis 6:6: e o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Agora presta atenção nessa parte. Isso lhe causou imensa tristeza. Meus irmãos, imagine comigo.
o Senhor que não foi criado, o Senhor que existiu durante toda a eternidade, que não teve um início, o Senhor que é tão majestoso, que é o único digno de desatar os selos, o Senhor que fez tudo o que Ele fez, Ele decide criar um lugar, criar pessoas para que nós pudéssemos se relacionar com Ele. E aí de repente o homem, cara, nós que somos essas pessoas completamente más, olha para um Deus tão bom e decide não se relacionar com Ele, decide se afastar. E o que mais comove o meu coração é porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele olha para isso e Ele fica triste. Nós temos a tendência de demonizar as emoções, né? Mas cara, o Senhor, Ele tem emoções, Ele criou as emoções. E quando Ele olha para esse contexto em que a humanidade está completamente perdida, em que os homens eram maus, Ele fica triste. Isso entristece o coração de Deus. Só que é interessante, porque isso aconteceu diversas vezes na história. Não foi a primeira, não foi a única e não foi a última. Diversas vezes na história, o homem se afasta de Deus. O coração do homem vai para outro caminho que não o Senhor. Em Jeremias 2:2, o Senhor diz assim, está falando com a nação de Israel, com o povo de Deus: lembro-me de como você desejava me agradar quando era uma jovem noiva muito tempo atrás. Você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Que defeitos seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Cara, essa é uma das passagens que mais quebra o meu coração. Cara, quando o Senhor olha para nós, olha para o povo dele e fala assim: olha, eu me lembro do começo, eu me lembro dos primeiros dias, eu me lembro do seu desespero por mim, eu me lembro da sua paixão por mim, e eu sinto falta. Eu me lembro de quando você não se importava com mais nada, de quando você não desejava as coisas que eu tenho para te oferecer, mas que você me desejava e você me seguia, mesmo que fosse ao deserto. E aí o Senhor, Ele começa a olhar para ele. O que os seus antepassados viram em mim, para que vocês se afastassem tanto? Porque meus irmãos, que nós nos afastamos tanto de Deus? Será que o Senhor fez alguma coisa de mal? Será que o Senhor fez algo ruim para nós? Nós não somos diferente desse povo. Imagina a cena: Deus criou todas as coisas, Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele é completo, Ele é pleno. Ele não precisa de nada, não precisa de você, não precisa de ninguém, não precisa desse povo, não precisa de nada. E de repente Ele, com toda a sua majestade, Ele fica triste. Sabe, eu não sei vocês, mas isso tem quebrantado meu coração. Já tem algumas semanas, cara, que todas as vezes que eu entro no meu secreto, que eu entro no quarto, eu começo a buscar a Deus, e eu tenho lido os profetas, Oséias, e eu começo a ver como o coração do homem, ele é mau, como o homem sempre se afasta do Senhor, e como o Senhor está sempre atrás, sempre tomando a primeira atitude, o primeiro passo. Fala assim: cara, vocês vão receber juízo, porque eu sou um Deus justo. Contudo, um dia me casarei com você, você não mais me chamará de meu Senhor, mas me chamará de meu amado.
Sabe, não tem como nós olharmos para o coração de Deus, não tem como nós olharmos para essa passagem vendo Deus ficando triste e isso não gerar nada em nós. Presta atenção aqui, Deus está triste, mas Ele continua procurando um. Em Salmos 14, versículo 2, diz que o Senhor passa os seus olhos por toda a humanidade, à procura de alguém que é sábio, à procura de alguém que busque a Deus. Cara, Deus, Ele está num lugar em que as ruas são de ouro. Imagina o esplendor desse lugar, imagina a majestade desse lugar. E mesmo assim, Ele tira os seus olhos dos serafins, dos seres viventes, dos 24 anciãos, e Ele começa a passar os olhos na terra à procura de um coração que deseje por Ele. Cara, isso precisa gerar algo em nós. Deus está sempre à procura de um. Ele ama, presta atenção, meus irmãos, Ele ama trabalhar em parceria com o homem. É o tempo todo o Senhor chamando o homem para fazer parte daquilo que Ele estava fazendo, aonde Ele tem toda a responsabilidade, aonde Ele faz tudo, e aonde tudo é feito para a honra e glória dEle. Na verdade, Ele não só procura alguém para fazer parte, mas olha que doido, cara, Deus procura alguém para contar aquilo que Ele vai fazer. Em Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes falar aos seus servos, os profetas. Então Deus, Ele está constantemente buscando na terra um coração que deseja por Ele, para que Ele possa contar e revelar as coisas ocultas. Deus está à procura dos seus amigos, os seus servos. E olha que interessante, Gênesis 6:8 diz assim: Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Cara, Deus passa os olhos por toda a humanidade, naquele contexto. E a Bíblia diz que Ele olha para Noé, Deus encontra Noé, e Noé encontra favor. Mas, cara, o que tinha Noé? Sabe, porque quando eu olho essa história, o meu desejo é que o Senhor passe os olhos sobre a terra e encontre esse coração em mim, desejoso. Sabe, as mesmas características que chamaram a atenção de Deus em relação à pessoa de Noé, eu quero que Ele encontre isso em mim. Mas o que esse homem tinha? Qual que era a diferença dele? O que ele fazia, meus irmãos? O que ele falava? Ou quem ele era? Para que isso chamasse a atenção de Deus. A gente não está falando sobre chamar a atenção de qualquer um, a gente está falando sobre chamar a atenção de Deus. Gênesis 6:9, e daí em diante, Deus começa a falar a respeito da história de Noé. Começa assim: este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar sobre Noé nessa tarde. Noé era um homem justo, é o que a Bíblia diz. Só que a justiça de Noé, presta atenção nisso, cara, é muito importante. A justiça de Noé não vinha de suas obras, mas as suas boas obras
partiam desse lugar de justiça. As suas obras vinham de sua justiça. Tanto Noé quanto Abraão, nós vamos ver lá em Hebreus, eles creram na palavra de Deus, e isso lhes foi imputado para a justiça. A única justiça que Deus aceita é a de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer obras que agradem o coração de Deus por nós. Nós não podemos fazer coisas por nós que é aceitável ao Senhor. A Bíblia diz que até a melhor coisa que você pode fazer é como um trapo de imundície para Deus, porque tudo que o homem faz é mal, tudo. Jonathan Edwards, ele fala assim, cara, quando eu vi o Senhor, Jonathan Edwards foi um avivalista, ele fala assim, cara, quando eu vi o Senhor e vi o quão pecaminoso eu era, eu descobri que eu precisava me arrepender até do meu arrependimento, porque até no meu arrependimento existia orgulho, existia vaidade, no meu levantar de mãos, no meu adorar o Senhor, existiam essas coisas. Essa semana foi uma semana, cara, muito complicada para mim, difícil mesmo, sabe, emocionalmente e tal, nem aconteceu nada, mas cara, foi uma semana em que eu busquei o Senhor como de costume, e parece que um espírito de humildade, de quebrantamento veio sobre a minha vida, cara, a ponto que qualquer coisa que eu faço eu começo a chorar, porque eu me lembro do quão eu não sou digno de fazer o que eu estou fazendo, do quão eu não mereço estar falando com vocês nessa tarde, do quão eu não mereço nem estar respirando. Cara, isso tem constrangido meu coração, porque nós olhamos para Deus e Ele continua dessa mesma forma. Ele continua passando seus olhos sobre a terra e querendo que o homem faça parte daquilo que ele está fazendo. 2 Coríntios 5, versículo 21 diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. O homem não é justificado pelos seus bons atos, o homem não é considerado justo por conta dos seus bons atos, o homem é considerado justo por conta dos atos de Cristo. Não são as suas boas obras, não é aquilo que você faz, não é o quão santo você é, não é o quanto você frequenta o culto, nada disso, não é o quanto você dá aos necessitados, nada disso te justifica. O que te justifica é o que Cristo fez. Então, Noé creu na palavra do Senhor e foi considerado justo. No original, a palavra justo significa alguém justificado. Não era que Noé era justo, mas ele era justificado. Não é que nós somos justos, mas nós entendemos que nós somos justificados também por um sangue tão precioso, cara. Tão precioso, um sangue puro. Noé pode ter aprendido a acreditar na palavra de Deus com o seu pai Lameque, com o seu avô Matusalém, ou com o seu bisavô Enoque. Olha a linhagem de Noé. Enoque andava com Deus até que o Senhor o recolheu. Nós não sabemos como é que ele aprendeu a acreditar nas palavras do Senhor, mas nós sabemos que ele acreditava. Em Gênesis 6:9, a Bíblia continua dando algumas características de Noé, e a próxima característica é que Noé era um homem íntegro. Presta atenção, se justo caracteriza Noé diante de Deus, íntegro descreve a sua conduta diante das pessoas.
além de ser justo e justificado, Noé era alguém íntegro. O que significa ser íntegro, Lucas? Significa ser, não ter pecados, significa ser perfeito? Não. Ser íntegro significa irrepreensível. Filipenses 2, 14 e 15 diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. A conduta de Noé era tal diante dos homens que os seus vizinhos não podiam repreendê-lo. Uma pessoa íntegra, por inteiro. Até que Gênesis 7, a partir do versículo 1, aliás, em Gênesis 9, 6, do 9 em diante, Deus ele começa a dar as instruções acerca da construção da arca. Ele conta para Noé sobre o dilúvio, e no capítulo 7, versículo 1 ao 4, ele fala assim: o Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas, apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea de cada espécie de animal puro, e um casal macho e fêmea de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea, para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Deus encontra Noé. Deus encontra em Noé um coração de um amigo, e ele começa a contar aquilo que ele ia fazer. E ele chama Noé para fazer parte daquilo que ele ia fazer. E no versículo 5 diz que Noé fez tudo conforme Deus lhe havia ordenado. Só que eu não sei se vocês prestaram atenção. É engraçado porque, volta comigo em Gênesis 6:9. Depois de Deus falar que Noé é justo e íntegro, a Bíblia fala assim, que ele era a única, repete comigo, única. Noé era a única, vamos lá, única pessoa íntegra naquele tempo. Em outras versões fala assim: Noé era o único íntegro dentre todos os seus contemporâneos. De todos que estavam vivendo na mesma época de Noé, ele era o único. Só que a gente viu aqui no começo de Gênesis 7 que a família de Noé entra na arca. Mas peraí, se Noé era o único íntegro, o único justo, por que a família de Noé entrou na arca? O que a família de Noé estava fazendo lá, David? Noé era o único. A Bíblia é clara. Cara, essa dúvida ficou martelando na minha cabeça. Guarda isso no teu coração. Pensa aí, por que a família de Noé entrou? Guarda isso um pouquinho. Até que em Gênesis 8, as águas do dilúvio baixam, Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram, todos os animais saíram da arca. Gênesis 8, a partir do versículo 20, diz assim: em seguida, cara, presta muita atenção, tá? Porque se você perder alguma parte dessa mensagem lá no final, não vai fazer sentido algum. Gênesis 8, a partir do versículo 20, diz assim: em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor, e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo:
Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno. Depois de Noé ter construído a arca, ter passado esse tempo do dilúvio, cara, ele constrói um altar a Deus. E a Bíblia diz no original que Deus aspirou aquilo. Dá uma aspirada aí no seu lugar, faz uma. Mais uma. Cara, Deus fez isso na sala do trono e algo agradável subiu em suas narinas. Sabe quando você dá essa aspirada e vem um alívio, e você sente prazer, e você sente alegria, e você sente paz. Cara, Deus sentiu isso. Deus ficou satisfeito com o sacrifício de Noé e o aceitou. Noé finaliza a sua obra com um sacrifício agradável a Deus. Mas e se eu disser para você que nós não podemos agradar a Deus? E agora? E se eu disser para você que nós não conseguimos fazer isso? E agora? A questão aqui, meus irmãos, não é aquilo que Noé fez, mas aponta para aquilo que Cristo faria. Presta atenção, Efésios 5:2. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Mateus 3:16 vai falar assim, que depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e ele escutou do céu o Pai dizendo: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Lembra da família de Noé que estava na arca? Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 2:11. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão. Por que Noé era uma prefiguração daquilo que Cristo faria? Era uma prefiguração de Cristo. Porque Cristo, através do seu sacrifício agradável a Deus, nos fez família. Nessa tarde eu não queria dizer para você que você é como Noé. Eu queria dizer para você que você é como a família de Noé. Você não merecia estar na arca. Nenhum de nós merecíamos. Assim como Noé construiu algo que salvou sua família, Jesus Cristo construiu algo para nos salvar. E através desse sacrifício, através dessa construção, nós nos tornamos família de Deus, irmãos de Cristo, filhos do mesmo Pai. Por isso, meus irmãos, não é sobre aquilo que você pode construir, mas é sobre aquilo que Cristo construiu. O Evangelho não é a respeito do que você faz, o Evangelho é a respeito do que Cristo fez. Não tem a ver conosco, não tem a ver com o homem, tem a ver com Cristo. Você não vai construir aquilo que vai te salvar e aquilo que vai salvar os outros. Já está construído. Já está construído. O Cordeiro já pagou um alto preço.
ele se esvaziou de si mesmo. Ele não considerou ser igual a Deus como algo que ele devesse se apegar. Mas ele foi fiel à morte e morte de cruz. Ele seguiu esse caminho. O Cordeiro, sabe, João, ele tem uma visão do trono lá em Apocalipse, e aí de repente ele vê um livro e ele começa a chorar, porque ele não vê ninguém que é digno de abrir o livro, de desatar os selos, até que de repente um anjo fala para João: calma. E aí João, ele olha para o lado e ele vê um cordeiro como que parecia ter sido sacrificado. Ele escuta algo sobre esse cordeiro. Calma, João, não chore. A sua vida, aquilo que você faz, não tem jeito. Aquilo que os homens fazem não tem jeito. Mas existe um cordeiro na sala do trono, que foi sacrificado. Existe um cordeiro na sala do trono, que pagou um preço alto pela minha e pela sua vida. E qual que é a sua resposta diante disso? O que isso provoca em você? O que isso faz com que você mude? Estávamos destinados à ira de Deus, condenados para a morte eterna. Nós merecemos essa sentença divina. Nós precisamos voltar a pregar o verdadeiro evangelho, em que o homem não é digno de nada, mas Jesus é. Isso é ofensivo para a sua carne, porque às vezes você se acha melhor do que o outro. Às vezes eu me acho assim, e é horrível quando eu me acho assim. Você julga, você não tem humildade de perdoar, tem dificuldade com isso, cara. Não. Nós precisamos saber o quão miseráveis nós somos. Essa é a mensagem do Evangelho. Somos pessoas miseráveis, mas Cristo ama os miseráveis. É ruim ouvir isso, né? É ruim para a nossa carne. Mas é uma boa nova. Nós estávamos destinados a essa justiça, mas a justiça de Deus fez com que hoje nós tivéssemos paz com Deus. Meus irmãos, nós temos um advogado. Nós temos um advogado. Carta de João diz assim: filhinhos, se por acaso vocês pecarem, existe um advogado te defendendo no céu. No dia do julgamento, ei pastor, tudo bem? No dia do julgamento, nós não seremos comparados com um irmão que está do nosso lado. No dia do julgamento, meus amigos, nós seremos comparados com a lei. Aí o cinto aperta um pouquinho, porque a lei é perfeita. No dia do julgamento, o Senhor não vai colocar você do lado de tal pessoa e falar assim: olha, vamos ver quem adorou mais a mim, vamos ver quem fez mais obras ou não. No dia do julgamento, Deus vai colocar você, Ele vai abrir um livro, Ele vai ver algo perfeito. E se Ele não enxergar o sangue de Cristo, que é perfeito, te cobrindo, já era. Somos justificados por esse sangue. Jesus construiu algo que nos tirou da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Cara, o dilúvio, para aqueles que não estavam na arca, representava a morte. Mas Noé construiu algo que salvou a sua família da morte, assim como Cristo, que nos fez família, construiu algo que nos salvou do salário do pecado, que é a morte, e nos deu vida eterna. Vida em abundância. Agora,
Vai comigo em Mateus 24. Mateus 24, versículo 37, depois o versículo 12. Mateus 24, versículo 37. Vocês estão comigo, gente? Estão prestando atenção? Agora vai fazer sentido. Mateus 24, versículo 37. A Bíblia diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Quando o Filho do Homem voltar, quando chegar no fim, quando acontecer o princípio das dores, e o Senhor Jesus ele voltar para o seu reino, para o seu reinado, a era vindoura, quando o Filho do Homem voltar, quando chegar nesse momento, será como no tempo de Noé. Sabe o que isso significa? A história não mudou. A Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes que não há nada de novo debaixo do céu, e a história sempre se repete. Hoje nós vivemos num contexto em que o coração do homem continua sendo mau, em que existe muita iniquidade, muita perversidade nas intenções e nos atos. Jesus está voltando e a história não mudou. A gente vive esse mesmo contexto, como no tempo de Noé. Olha o que fala em Mateus 24, a partir do versículo 12: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Sabe, esse capítulo começa a falar a respeito do fim dos tempos, dos últimos dias, de como será quando o Filho do Homem voltar. E ele aponta algo semelhante ao que aconteceu no contexto de Noé. O pecado aumentou tanto, a iniquidade aumentou tanto, que as pessoas tiveram o seu amor esfriado. As pessoas pararam de amar a Deus, e as pessoas pararam de amar uns aos outros. Só que a Bíblia nos enche de esperança, porque fala que o amor de muitos se esfriará, mas existem aqueles que permanecerão até o fim. O amor de muitos se esfriará, mas não todos. Não todos, meus amigos. Eu não sei você, mas quando o Senhor Jesus passar os seus olhos sobre a terra, eu quero que Ele olhe para mim e veja o meu coração em chamas, apaixonado por Ele. Cara, essa música que nós cantamos aqui, Ser Mudado, é uma música que mexe muito comigo. Porque eu de fato, mano, não tenho nada para oferecer para ninguém. Sabe, eu estou longe de ser uma pessoa perfeita, muito longe. Eu sou alguém extremamente falho, cheio de defeitos, cheio de pecados, que tenta viver uma vida justa, íntegra, em santidade, em consagração. Mas eu posso garantir algo para vocês. Desde 2017, cara, eu errei muitas vezes, mas desde 2017 não teve um dia que eu não acordei apaixonado pelo Senhor. Parece que Ele feriu meu coração de um jeito que eu comecei a viver algo que Charles Spurgeon disse que vivia, que ele passou 40 anos sem deixar de pensar no Senhor por 15 minutos. Parece que Deus ele fere o nosso coração com amor de tal forma que isso muda os nossos pensamentos, isso muda os nossos desejos. Nós não paramos de pensar no Senhor. Eu não sei se você é desse jeito, cara, mas mesmo que eu tente me afastar, eu não consigo ficar longe de Deus. E mano, eu já tentei.
Diversas vezes o meu coração ele se inclina para se afastar do Senhor, mas eu sinto um vazio que me consome, e eu lembro das palavras de Deus, e elas são como fogo cerrado em meus ossos. Pessoas que foram marcadas por esse sacrifício, que creram na palavra e foram justificadas, não conseguem se afastar de Deus, se tornam obcecadas por Ele, se tornam apaixonadas por Ele. Cara, eu não estou nem aí qual que é o seu talento, Deus não está nem aí para qual que é o seu talento, a sua vocação, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu não estou nem aí para quanto da Bíblia você conhece, por mais que nós precisamos conhecer as Escrituras. Eu faço teologia, nós precisamos, mas o que eu acredito que Deus se preocupa é com o tamanho da nossa fome. Podemos ter a empresa mais rica do país, podemos ser a pessoa mais inteligente do país, mais famosa do país, se nós não tivermos fome de Deus, isso não significa nada. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará, mas não todos. E aí vai para o versículo 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, e então virá o fim. Esse capítulo é um capítulo escatológico que fala sobre o fim dos tempos. E esse capítulo aponta diversas características, diversos sinais: guerras, rumores de guerras, nação se voltando contra nação, pandemias, catástrofes naturais, tempestades, terremotos. Começa a falar um monte de coisa. E aí de repente Deus ele começa a parar de falar as coisas negativas que vão acontecer, e ele fala sobre aquilo que vai marcar o tempo da sua volta, aquilo que vai preceder a sua volta, que é o que? Os remanescentes que permanecem até o fim, não negociam a mensagem do Evangelho e saem por aí pregando o Evangelho do reino de Deus, para que todas as pessoas ouçam. Pessoas que são como o apóstolo Paulo: não me envergonho das boas novas, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Deus nos deu uma boa notícia e nós precisamos contá-la. Deus está nos chamando para contar para o mundo que algo foi construído. Deus não está nos chamando para nós construirmos algo, mas Deus está nos lembrando que existiu alguém semelhante a Noé, só que perfeito, que construiu algo, e Ele deseja que nós proclamemos essa notícia. As pessoas estão carentes de ouvir essa notícia, meus irmãos. As pessoas precisam ouvir essa notícia. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, de conversão, mas alguma vez você ouviu essa notícia e isso trouxe esperança, isso trouxe paz, isso fez com que você tivesse o seu coração pleno. Preste atenção, nós não somos justos, nós somos justificados, amém? Amém? Nós não somos justos por conta das nossas obras, nós somos justificados por conta daquilo que Cristo fez, amém? As pessoas que entenderam isso, marcaram a história. Sabe por que, cara, eu poderia falar sobre avivamento, poderia falar sobre coisas empolgantes, mas mano, não tem nada mais importante do que a gente se lembrar que Cristo foi sacrificado por nós.
Nada. Isso é o que aquece o nosso coração, isso é o que aviva o nosso coração. E quando nós olhamos para Deus, vemos a perfeição de Deus, olhamos para nós, vemos o quão miseráveis nós somos, olhamos para Cristo, vemos que há uma solução, nós respondemos com arrependimento e fé, nós morremos para nós mesmos. Vocês cantaram aqui que querem ver a face de Deus, mas ninguém que viu a face de Deus permaneceu vivo. Todo aquele que viu a face de Deus, ou que vê a face de Deus, morre. Nessa tarde Deus está te convidando para morrer. Morre de vez para a sua justiça própria, morre de vez para os seus atos bons, morre de vez, sabe, se entregue ao Senhor de uma maneira extravagante, se entregue ao Senhor de um jeito que você nunca fez. Ao longo da história, diversas pessoas tiveram um contato com aquilo que Cristo fez, e elas marcaram a história. Alguns testemunhos que vêm na minha mente, cara, os moravianos, eles se reuniram e eles começaram a buscar a Deus 24/7, eles começaram a buscar a Deus todos os dias, e isso durou aproximadamente 100 anos. Só que sabe o que é interessante? Quando você começa a buscar Deus e se aproxima dEle, você para de se preocupar com você começa a se preocupar com o que Ele se preocupa. Então os moravianos se aproximaram de Deus, eles começaram a orar, e Deus começou a comissionar eles para pregar essa notícia. Até que, cara, olha, não faz sentido nenhum isso. Muitos se vendiam como escravos. A história de 2 irmãos moravianos, que eles descobriram que existia uma ilha que continha escravos, e eles queriam pregar lá. Até que eles foram falar com o Senhor daquela ilha, o Senhor falou assim: olha, vocês até podem vir pregar, mas é o seguinte, vocês virão como escravos, e vocês irão pagar a passagem de vocês. Então eles se venderam como escravos, pagaram a passagem. E a história diz que as pessoas tristes naquele porto, vendo esses homens partirem, as lágrimas correndo, escutaram esses homens dizendo: o Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O quão digno Jesus é. Não me interessa quanto tempo você tem de igreja, o quão digno Jesus é de você hoje tomar uma decisão. Cara, eu vou ser amigo de Deus. Quando Deus passar os olhos sobre a terra, Ele vai encontrar no meu peito, não um coração perfeito, mas um coração inflamado. Em 1872, nasceu na Escócia um homem. Se você pudesse, coloque de pé. Se der para apagar as luzes também. Eu já estou encerrando aqui. Presta atenção nisso. Em 1872, nasceu na Escócia um homem. E esse homem, ele seguiu o exemplo do seu pai. Aos 14 anos ele entregou a sua vida para o Senhor. Ele começou a se envolver no ministério. Ele se envolveu no ministério durante 5 anos, trabalhando numa papelaria também, até que um pastor de Londres olhou para esse homem na Escócia e falou: cara, a sua vida, o seu estilo de vida, o jeito que você se compromete com a pregação, com o evangelismo, exige de você que você se torne alguém integral. Então esse homem, depois de 5 anos, ele abre mão do seu trabalho e ele decide ser integral. Passado alguns anos, por conta do seu sucesso ministerial, esse homem, ele começa a chamar a atenção de algumas igrejas. Então ele é convidado para pregar em uma igreja em Chicago, nos Estados Unidos. Ele sai da Europa, a gente está falando de 1900. Ele sai da Europa, a gente está falando de 1900. Ele vai para os Estados Unidos. Ele prega lá. E cara, é um sucesso a conferência.
presença de Deus, milagres, sinais, as coisas acontecem. E aí de repente aquela igreja decide chamar esse homem novamente. Até que em 1912 esse homem embarca para a sua última missão. Ele pegou um navio e foi em direção aos Estados Unidos para pregar nessa conferência de novo. Em 1912, sabe qual foi o navio que esse homem entrou? Titanic. As pessoas, elas tinham um ambiente de liberdade. As pessoas, elas tinham um ambiente livre naquele lugar ali no Titanic. Elas poderiam fazer o que elas quisessem. E a história diz, as pessoas que viram dizem que esse homem, ele pregava o evangelho de manhã, à tarde e à noite. Sempre que ele tinha uma oportunidade, ele pregava. Até que, numa noite, o Titanic bateu em um iceberg. Esse homem com a sua família falou para suas filhas: olha, um barco vai vir pegar o papai, mas deixa eu te colocar num bote primeiro, colocar vocês, para que vocês vão na frente. Ele já era viúvo, as filhas vão na frente. E esse homem, ele começa a pregar. O navio afundando, as águas entrando nas paredes, as águas invadindo o chão, o solo. O tempo se esgotando, e esse homem decide viver os seus últimos dias para pregar. Pessoas aceitam Jesus no meio desse contexto, pessoas não aceitam, a ponto desse homem pegar o seu colete, entregar para alguém que não aceitou, e falar assim: você precisa mais dele do que eu. Até que o navio afunda, meus amigos, presta atenção nisso, o navio afunda. Hora que ele inclina para afundar, John Harper, ele dá um mergulho no oceano. E ele começa a nadar em direção àquelas pessoas que aceitaram Jesus. Começa a pregar naquele contexto para elas, de desespero. E de repente chega alguém, apoiado em uma madeira. Chamado George Henry. E esse cara apoiado numa madeira, ele vê John Harper se debatendo, sabe, se esforçando, usando as suas últimas energias para se manter vivo. E ele vê isso e ele escuta o John Harper falando: você é salvo. E esse homem responde não, mas aí uma correnteza puxa ele para baixo. Ele não tem a chance de escutar as boas novas. Mas de repente esse homem volta. E John Harper faz a mesma pergunta: você é salvo? E esse homem fala assim: não. Aí ele fala assim: então creia no Senhor Jesus e você será salvo. Passam-se uns minutos, John Harper se afoga, ele morre. Chega um bote, resgata o Henry. Depois de um tempo, esse cara testemunha o que John Harper fez no Canadá. Nos últimos segundos de vida de um homem que aceitou o sacrifício de Cristo, ele se comprometeu com a sua causa. Se nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós iremos nos comprometer com a causa de Cristo. Cara, se você deseja, sabe, morrer, se você deseja ser mais radical, não interessa quanto tempo você tenha de igreja, mano, vem aqui na frente, ajoelha para que nós possamos orar. Eu creio que o Senhor, Ele vai quebrantar os nossos corações. Eu creio que o Senhor, Ele irá colocar lágrimas nos nossos olhos. Sabe, não espere uma pessoa vir, toma a iniciativa. Existe uma coisa que nós devemos fazer em relação a quando o Evangelho é exposto, que é reagir diante dele. Eu gostaria que vocês que viessem aqui na frente se comprometessem com a causa de Cristo. Estou só te esperando.